Olá, olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. O meu nome é Kátia Caldas e hoje vamos falar sobre como escolher o tecido para uma saia. Se eu disser só o tecido para uma saia, não é realmente o termo correto, uma vez que as saias são todas diferentes e todas elas têm um desenho específico que obedece depois a um determinado rigor de corte e isso tem que acompanhar também a escolha do tecido. Antes de falar sobre os desenhos em específico e sobre que tecidos podemos comprar para cada uma, vamos falar sobre a fibra e o tecido. Portanto, o tecido em si provém da fibra, a fibra dá origem, depois ao fio e o entrelaçar dos fios é que cria realmente aquilo que é o tecido. Os tecidos podem ser obtidos por tecelagem, a grande maioria deles. Como eu estava a dizer, os tecidos podem ser obtidos de muitas formas, a grande maioria por tecelagem, os meus preferidos pelo menos, e agora a nossa melhor forma, e vocês vão perguntar qual é a melhor forma de reconhecer os tecidos ou de saber se aquele tecido é bom ou não. Eu, mais que memorizar o nome do tecido e entender o grupo a que ele pertence, já seja sintético, já seja de fibras naturais, já seja de outro tipo qualquer, antes de entender esse tipo de coisas, centro-me mais em entender se aquele tecido é adequado para quê. Portanto, o corpo do tecido, a gramagem do tecido, se tem elasticidade, se não tem elasticidade, se é adequado para determinada peça, se o padrão é rigoroso para determinado desenho. Portanto, preocupo-me mais em saber esse tipo de coisas do que propriamente em nominar, em dar um nome específico de cada tecido. Mas aqui neste sentido, e agora como estamos numa fase em que tudo vai de compra por internet, a maior parte das pessoas não compra tecidos porque não sabe que tecido escolher para determinada peça. Portanto, nesse sentido, eu vou ajudar aqui dizendo que tipos de tecido podem comprar se vão comprar por internet e neste caso para saias. Mais à frente eu vou dizer que tipos de saias e que tipos de tecido para cada uma, porque há aqui algumas diferenças que é preciso ter em conta, mas antes disso eu vou-vos mostrar o caderno onde eu recolho os retalhos que compro e depois faço a descrição deles. Portanto, aqui eu todos os retalhitos que vou comprando vou colando aqui, portanto eu tenho aqui acesso às texturas dos próprios tecidos e vou depois identificando os tecidos desta forma para memorizar. Portanto, é mais fácil para mim desta forma e assim, quando eu tiver dúvidas ou quando eu quiser mostrar a alguém algum tipo de tecido, eu vou ter aqui mostras de tecido. Atenção agora a um pormenor. Portanto, se fizerem isto, vocês vão de certeza depois ter aqui em memória tudo aquilo que precisam de saber sobre os tecidos que vocês já trabalharam. Se por acaso quiserem, podem adicionar as formas de cozer cada um, com que agulha, com que linha, o número de ponto, isto se mantiverem a mesma máquina, porque depois todas as máquinas vos vão dar, obviamente, números de pontos diferentes e regulagens diferentes, mas se vocês quiserem, podem então controlar por aqui os tecidos e o vosso conhecimento sobre os tecidos. É só um à parte. Vamos então saber que tipos de tecidos devemos comprar para determinadas saias. Antes de falar dos tecidos em si, portanto de dizer aqui alguns grupos de tecido e de identificar que tipos de saias com que tipos de tecido se podem confeccionar, referir aqui que todos os tecidos têm uma gama, isto é, os tecidos são fabricados na gama mais alta, na gama mais baixa e na gama intermédia. Podem haver vários escalões entre uma mesma gama. O que é que significa isto? Portanto, que o tecido pode ser piqué e ser muito barato e que um tecido pode ser piqué e ser muito caro. Pode interferir nisto a qualidade, a gramagem e tudo isto vai influenciar também o preço por metro, evidentemente, mas também o resultado. Aquilo que nós temos que saber adequar é: se eu vou vestir uma peça que vou precisar de conforto e de mobilidade, quanto mais teso for o tecido, portanto, quanto mais rígido e duro ele for, menos mobilidade eu vou ter, portanto, não serve. Se eu precisar de um tecido impermeável para, por exemplo, uma gabardina, existe o próprio tecido chamado gabardina, mas existem muitos outros. Portanto, um piqué aqui já não faz o mesmo efeito, não é impermeável.
Portanto, aquilo que nós temos que saber aqui é realmente conhecer os tecidos, apalpá-los, ter aquela noção de que se é muito grosso para isto não serve, mas para aquilo já é o adequado, portanto ir experimentando, porque ao fim e ao cabo não há uma ciência certa e não há aqui uma regra que diga que podemos utilizar isto e não podemos utilizar. Até há bem poucos anos o neoprene não era utilizado, por exemplo, para confecção de vestuário, uma vez que também é um material recente, digamos assim, e é um material muito vocacionado para o traje de mergulho, não foi fabricado com realmente o intuito de ser roupa de vestuário em si, senão traje de mergulho, e ao fim e ao cabo acabou por instaurar-se até na fabricação de saias, como é por exemplo uma que eu tenho de uma marca muito conhecida. E, portanto, estes materiais vão-se instalando e vão-se criando novas formas de trabalhar com eles, também dependendo da gama em que eles estão, portanto, se são mais grossos, mais finos, de alta qualidade, de menor qualidade, e isto tudo vai interferir depois na vossa escolha e no vosso trabalho. Se vocês têm alguma loja perto onde possam ir, tocar os tecidos, fazer perguntas, apreciar os estampados, ter noção das grossuras e do toque dos tecidos, é adequado. Eu vou-vos mostrar, por exemplo, que já vamos falar mais à frente, mas eu vou-vos mostrar, por exemplo, aqui aquilo que é um crepe. Isto que eu tenho aqui na mão é um crepe. É um crepe de baixa qualidade, portanto ele não tem aqui nem muita gramagem, nem é de muita qualidade, pronto, convém referir, mas é um tecido que tem caída. E o que é que vocês entendem por caída? Que é uma coisa que pode muitas vezes colocar aqui questão, porque muitas das vezes nós dizemos este tecido tem muito boa caída, este tecido não deve ter muita caída, e as pessoas ficam assim, o que é isso? Não é? Portanto, quando nós perguntamos o tecido tem boa caída, significa que o tecido tem muito movimento, significa que se eu dependurar o tecido, ele vai cair, ele vai fluir, portanto é um tecido que tem movimento. Se eu disser que o tecido não tem muita caída, traduz-se em que o tecido é mais teso, é um tecido mais rijo. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo, que também é um algodão para forro, realmente foi o primeiro exemplo que eu apanhei ali no armário. Este é um tecido que não tem caída, portanto é um tecido que mantém um determinado movimento, mas é muito menos fluido do que o tecido que eu mostrei anteriormente. Significa que este tecido tem pouca caída. Não seria adequado, por exemplo, para uma saia godê, que é o que vamos falar agora. Estamos então a falar de saia godê. Vai aparecer aqui na imagem aquilo que é uma saia godê, para que vocês também estejam ilustrados. Não é a mesma coisa fazer o traçado de uma saia godê, já à partida, do que de uma saia, por exemplo, reta, uma saia clássica. Existe aqui uma diferença entre a saia clássica, como vocês podem ver na imagem, é uma saia mais rígida de traçado reto, portanto que não requer qualquer movimento e inclusive muitas das vezes se a abertura traseira ou dianteira, aquilo que nós chamamos racha, portanto for demasiado curta, também impede aqui muito o movimento. Portanto, estamos a falar do oposto daquilo que é a saia soleil. Portanto, precisamos neste tipo de saia de tecidos que tenham boa caída, como por exemplo aquilo que eu vos mostrei anteriormente. Portanto, para uma saia soleil podemos utilizar o crepe duplo de lã, o linho também é uma boa opção. O linho ou algodão, mistura de linho e algodão, flanela de lã fina, cetim e muitas das vezes ganga se for fina, portanto a ganga de baixa gramagem, a mais fina. Portanto, são alguns dos materiais que vocês podem escolher se quiserem fazer uma saia fluida deste tipo. Se por acaso for uma saia armada, podem, por exemplo, optar por micado ou cetim de muito alta gramagem, que se utiliza muitas das vezes também para vestidos de noiva armados, que também muitas das vezes são ajudados por umas pequenas anáguas por debaixo, que são aquelas armações ou estruturas que dão volume, mas em termos de tecido em si, portanto, um micado ou um cetim de alta gramagem já seria então aqui adequado, isto vocacionando para os vestidos de festa ou vestidos de noiva. Para uma saia soleil normal, portanto, todas as outras opções que vocês já ouviram. Agora vamos ver o que podemos comprar para uma saia clássica. Vamos então falar da saia clássica. Eu já fui adiantando anteriormente que a saia clássica é de traçado rígido, portanto ela obedece aqui já a um desenho diferente
como vocês podem ver na nossa imagem, e esta saia requer então menos movimento. Portanto, o tecido aqui já pode ser um tecido mais estruturado, mais grosso até. Portanto, a saia clássica ou a saia reta pode ser feita de jacquard, de bombazine, de tweed. Atenção que aqueles exemplos que eu estou a dar aqui são apenas alguns exemplos. Existem muitos outros tecidos que podem ser aplicados e, tal como eu vos dei exemplo do neopreno, vocês podem criar os vossos próprios exemplos. Portanto, não tem que ser exatamente com os tecidos que eu estou a dizer aqui. São apenas alguns exemplos, porque às vezes existe realmente a dificuldade de comprar, sobretudo se não pudermos tocar nos tecidos, como é realmente a realidade da compra por internet. Puxava no tweed, temos também a sarja, que atualmente também é conhecida como chino, portanto é outro material com o mesmo nome, a flanela de lã prensada, por exemplo, a ganga e o cetim de algodão. Portanto, são alguns exemplos que vocês podem adaptar à vossa peça, neste caso de saia reta. Vamos agora à nossa saia trapézio ou évasé. Vamos agora à nossa saia évasé. Que tipo de tecidos podemos então comprar para fazer uma saia évasé? Antes de mais, a saia évasé, como vemos na imagem, é uma saia que se caracteriza por abrir direção aos joelhos ou aos pés digamos assim, V. Portanto, ela vai abrindo na direção dos pés, vai alargando para as laterais, portanto, e forma a figura de um trapézio. Por isso, em alguns idiomas, como por exemplo o castelhano, chama-se saia trapézio e não évasé. Nós optamos por chamar évasé, que adquirimos este termo do francês. Significa exatamente isso. Portanto, este tipo de saia é uma saia que tem aqui um movimento intermédio entre a nossa saia reta e a nossa saia soleil. Permite-nos aqui mais adaptação, portanto há exemplos de saias deste tipo feitos com outro tipo de materiais e neste caso eu vou indicar-vos alguns materiais como por exemplo o denim ou a ganga, a sarja, o linho, a lã cozida fina, veludo liso e bombazine. Vamos então à mini saia. A mini saia é a última dos meus exemplos aqui de hoje, portanto eu dei aqui uma série de exemplos para que vocês entendam realmente os intervalos entre movimento, semi-movimento, digamos assim, ou movimento nenhum, como é o caso da saia reta. E temos então agora aqui o exemplo da mini saia. A mini saia foi invenção da Marie Quant. Em Inglaterra tornou-se o símbolo da revolução juvenil e da resistência juvenil. Ainda hoje este tipo de saia não é utilizada por pessoas de faixas etárias superiores aos 40, não é frequente, portanto eu acho que continua a ser o símbolo da resistência juvenil, ainda que não aplicada ao mesmo contexto. Universalmente, a nossa mini saia era de ganga, contudo, podemos utilizar outros materiais para desenhar, ou melhor, para confeccionar a nossa peça. Entre eles estão o piqué de algodão, dependendo depois da sua grossura, pano de algodão ou linho, o jacquard, a bombazine, a gabardine e a sarja ou o linho. Dadas estas noções básicas, aquilo que podemos fazer agora será fazer então o traçado e confeccionar a nossa própria saia. Se por acaso ainda não sabe traçar a saia, veja o vídeo que está na caixa de descrições abaixo. Agradeço desde já terem visto este vídeo até aqui, foi um prazer estar com vocês mais uma vez, vemo-nos no próximo vídeo, até lá, boa semana!